Você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar, hoje aqui através da TV Prevê, que nos concede aí um espaço para falar sobre Espiritismo. Nós aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estamos aqui então com o Francisco Amorim novamente, que cedeu aí o seu tempo, né, para trocar uma ideia com a gente sobre essa doutrina que a gente tanto estima, né, que tanto nos traz benefício. Francisco, obrigado por participar mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, colaborando com essa programação, procurando trazer informação a respeito da nossa doutrina. Perfeito. Francisco já esteve aqui em programas anteriores, você pode buscar aí no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru, falando sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? Então, no programa anterior já falou aqui sobre a lei de destruição, falou também sobre flagelos destruidores. E hoje a gente vem aqui então falar, né? Vou questionar o Francisco Amorim sobre a lei de conservação. Então, o que você poderia falar para a gente sobre a lei de conservação, Francisco? Muito bom. É interessante pensar, né? Uma lei natural, né, com esse título, lei de conservação. Conservação dos meios necessários para suportar o desenvolvimento da vida, o desenvolvimento da inteligência. Nós somos seres em evolução, que, né, partimos desde de um princípio bastante simples. Nós temos sempre que considerar duas questões, né? Tem a teoria evolucionista que fala da questão material, do corpo físico, a parte biológica, e foi se desenvolvendo. Mas quando a gente pensa na parte espiritual, muitas vezes as pessoas acham que o espírito, que a alma, ela foi criada já perfeita, já sem nenhuma mácula, sem nenhum problema, pronta para ir para o céu. Ou então imperfeita, pronta para ir para o inferno, né? Porque não vai mesmo dar conta de se melhorar. Ou é 0 ou é 100, né? Não tem muita gente pensa desse jeito. Mas nós temos que pensar sempre nos atributos de Deus. Deus é perfeito, é justo. E Ele, se Ele é perfeito e Ele é justo, e Ele é único, não tem sentido pensar que Ele criou alguns espíritos já perfeitos, né, com todas as possibilidades de se dar bem, e outros imperfeitos. Qual seria o sentido disso? Atrapalhar os que são bons? Será que é só isso? Outra coisa. Ou ser injusto com alguém, né? Outra coisa nós vamos prestar atenção, que quando Jesus esteve entre nós, Ele alerta de que ele não veio para destruir a lei. Ele veio para fazer cumprir a lei, tá? Mas ele faz algumas observações com relação à lei antiga, quando ele diz, olha, aos antigos foi dito, não matarás, não furtarás, tal, mas e relaciona alguns das atitudes que o homem não poderia ter. Eu, porém, vos digo. E aí ele fala da questão do amor, da questão do perdão. Se Jesus fala do amor e fala do perdão, tá? E que Deus perdoa, então, e nós nos denominamos como cristãos, por que nós vamos ficar presos na interpretação da lei anterior, da lei antiga? Ele diz que veio cumprir a lei e não alterá-la, mas dar cumprimento. Mas se ele está falando que tem o perdão, que tem o amor ao próximo, que o que precisa ser desenvolvido é o amor ao próximo, isso significa que os antigos, não é que a lei estava errada, é que estavam interpretando a lei de maneira errada, tá? Então, nós precisamos partir daí, mudar os nossos conceitos. Então, quando a gente olha para a lei de conservação, ela trabalha junto com a lei de destruição, mas com uma outra premissa, né? A de conservar os meios de vida, a de conservar a vida, dar a oportunidade ao espírito de vivenciar as suas experiências, quantas sejam necessárias para desenvolver isso. Por extensão, às vezes as pessoas podem interpretar isso achando que podemos também conservar aqueles costumes que eram importantes.
Existem costumes muito importantes na humanidade, criados pela humanidade, e que são significativos e foram importantes para o desenvolvimento até aqui. Mas se Jesus, se ele fala que é importante que a gente mude, que a gente interprete a lei de maneira correta, e nós entendamos o que a lei quer dizer, nós também temos que olhar muitas vezes para os nossos costumes e entender que muitas vezes eles foram úteis num determinado tempo, num determinado momento, tá? E se não são mais, eles não precisam ser conservados. Entraria então aí o pensamento da destruição também desse costume para dar lugar a um mais aperfeiçoado. Por outro lado, se é um costume bom, adequado, então ele deve ser conservado. Isso a gente olhando da questão do progresso, da questão do pensamento filosófico, no desenvolvimento do espírito. A ciência diria do desenvolvimento humano, que é a mesma coisa, tá? O que se desenvolve é o espírito. E o desenvolvimento que se espera aqui é o desenvolvimento da ética, o desenvolvimento moral. Os corpos, eles se transformam, eles se modificam, eles se tornam mais bonitos, mais funcionais, em função de treinamento, em função de tecnologia, em função de ciência, de tantas outras coisas. Mas ele sempre vai ser um suporte para o espírito. O que nós temos que olhar é o espírito, que é imortal. Então precisa ser conservado aquilo que dá qualidade de vida a esse espírito imortal, tá? E aí a gente tem grandes avanços nesse sentido. E eu citaria um, sem medo de errar, por exemplo, que é o avanço que existe na preocupação hoje generalizada com a inclusão das pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência. Isso é um avanço do pensamento humano. Assim, vamos conservar aqui o que nós estamos conservando. A importância que tem o outro indivíduo, independentemente da limitação, ou se tem algum outro problema, mas é um indivíduo que é importante. Se ele é importante, nós temos que conservá-lo. Então, nós temos avanços significativos nessa área no pensamento humano. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e alguns segundinhos voltamos com o segundo bloco, falando um pouquinho mais desse assunto. Voltamos já. Nós voltamos aqui para o nosso segundo bloco do programa Despertar, a edição de hoje, trazendo aí, né, o tema Lei de Conservação. Francisco Amorim falando com a gente aqui esse assunto que contém lá no Livro dos Espíritos, né, nas leis morais. E eu queria, só para rapidinho aqui, porque a pergunta seria mais assim, o que é o instinto de conservação? Eu queria saber mais sobre esse instinto. Ele vem mesmo já com a gente? Você falou, né, por mais que a gente às vezes insiste em manter alguns costumes antigos, mas acaba que a gente acaba cedendo, né? Acaba tendo esse instinto aí de conservação e da mudança. É mais ou menos por aí? Mais ou menos, né? O instinto de conservação, ele é desenvolvido pelo princípio vital, né, nas suas múltiplas experiências. Ao longo das suas experiências, ele vai desenvolvendo instintivamente a questão da conservação. O medo, né? O medo é uma das armas do instinto de conservação. Se não tivesse o medo, a gente não se precavia de nada. De nada, né? Poderia acontecer qualquer coisa, a qualquer momento a gente não se prepararia, não fugiria, né?
É interessante que quando você vai para um lugar ermo, não é uma cidade, você não chega perto dos animais. Pássaros, pequenos animais, você chega perto, eles fogem, eles desaparecem, tá? Aquilo é um instinto de conservação, né? Ele não conhece, é estranho, então a tendência é ele fugir do que é estranho, do que ele não conhece. Aí você anda pela rua de carro aí, outros animais que vivem aqui, pássaros, por exemplo, você fica na rua lá procurando coisa para comer e se você não tomar cuidado, você vai passar por cima dele, né? Ele não se preocupa, né? Os cachorros aprendem a atravessar a rua, os outros animais, como os gatos, eles percebem o perigo e voltam, tá? Mas às vezes você passa perto deles e eles ficam ali, o cachorro está deitado na rua, você tem que desviar dele, tá? O que aconteceu? Ele se acostumou com o meio, então ele não tem mais o medo. E essa falta do medo é o que às vezes provoca o acidente. No ser humano isso acontece também, né? As pessoas que se intitulam corajosas, que não têm medo de nada, são mais suscetíveis de sofrerem acidentes, né? Aqueles que são arrojados, que gostam de adrenalina, então de vez em quando a gente fica sabendo de pessoas que são de alta perícia, né, em esportes, algumas coisas, mas que acabam se ferindo, às vezes gravemente, em função... E até desencarnando, né? E às vezes até isso, né? Mas em função de ter perdido o medo ou de não ter considerado a possibilidade de que poderia ter um acidente. O que aconteceu com o instinto de conservação? Ele está esmaecido pelo costume em outras áreas, pela naturalidade. É igual quando a gente aprende a dirigir, né? A gente não olha mais ali e acaba às vezes até cometendo algum erro no trânsito porque está distraído, já ficou tão automático ali que você se distrai. No começo você vai devagarzinho, com cuidado, né? Até para mudar a marcha você presta atenção. Chega uma hora que você está a 70, onde só pode correr 50 e nem percebeu. Nem percebeu. Então esse é o que aconteceu o quê? O medo foi esmaecido, não tem fiscalização, então não vai ter multa. E esquece que o problema da velocidade não é para evitar multa, é para evitar acidente, é para evitar que outras pessoas se firam, né? Você está a 50 por hora, por exemplo, numa via que pode correr a 50, se alguém entrar na sua frente, você tem tempo de parar, dependendo da distância que essa pessoa entra. Mas se tiver 70 já é mais difícil. Já vai ser mais complexo. Se tiver à noite na chuva, pior ainda. Pior ainda, mais complicado ainda. Então, o instinto de conservação, ele tem esse objetivo de proteger a vida. E não só a vida do próprio. Por quê? A partir do momento que você tem medo de estragar a sua, você preserva do outro também. E eu queria fazer uma pergunta para você, porque assim, você falou aí sobre vários meios de conservação, né? Também que esse instinto, a conservação está na natureza, e a gente nota, né, com esses exemplos que você deu, que essa conservação falta em alguns indivíduos, né? E por que acontece essa falta, né? Então, por que faltam então essa conservação em algumas pessoas, em alguns indivíduos? Podem ter várias razões, né? Uma das razões que pode produzir isso são, por exemplo, problemas cognitivos provocados por distúrbios, né, que a pessoa possa ter. Mas são problemas de saúde. Problemas relacionados com a saúde, distúrbios mentais, alguma coisa, né? Que ela não tem esse senso desenvolvido e aí ela inspira cuidados, né? Mas aí não é a questão do indivíduo, do julgamento do próprio indivíduo, né? Aí é uma questão, vamos dizer assim, especialíssima. Agora, tem outras pessoas, como eu disse antes, né? Se acostumou tanto com a situação que não considera o risco, tá? Por exemplo, falta um elemento ali para essa pessoa. Falta um elemento de bom senso, né? Falta na razão. Por exemplo, dirigir alcoolizado, né? Todo mundo sabe que não vai dar certo, mas tem gente que não se preocupa com isso, tá? É como se aquilo não fizesse parte do mundo dele. Então ele não se preocupa, ele realmente vai para as festas, vai para onde ele quer ir, bebe álcool e depois ele vai dirigir, né?
Existem outras circunstâncias que estão relacionadas com o egoísmo e com o orgulho, com a ambição também, né? Existem pessoas que não consideram a conservação da natureza, por exemplo, por ambição. A conservação da vida do outro por ódio, por egoísmo, tá? Existia uma frase que a gente ouvia às vezes de pessoas que pensavam assim, né? Na questão passional, a pessoa matou a outra lá. Mas por quê? Porque se não pode ser meu, também não vai ser de ninguém, tá? Ou seja, é uma forma de pensar equivocada, uma forma de pensar que não se desenvolveu para o bem ainda, tá? Não que a pessoa seja má. Às vezes ela foi educada daquele jeito, às vezes as possibilidades que ela teve são naquele sentido. Se bem que existem espíritos que às vezes estão numa situação muito adversa, totalmente adversa, que não produzem esse tipo de falha. O que significa então dizer que existem espíritos mais desenvolvidos que instintivamente ou inteligentemente evitam falhas. Existem outros que não se desenvolveram tanto ainda e que têm mais propensão a produzir falhas. Então falta esse elemento do desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento. Falta a compreensão daquilo que está sendo posto, né? A pessoa que se arrisca, seja lá em qual área da vida for, se arrisca assim, sem motivo aparente, sem motivo necessário nenhum, é porque ela não desenvolveu esse conteúdo de inteligência ainda. Por que isso é possível? Os espíritos são criados simples e ignorantes, tá? Questão 115 do Livro dos Espíritos. E eles vão se desenvolver e se tornar perfeitos ao longo das suas experiências. Agora, são criados espíritos sempre, o tempo todo. Deus continua criando espíritos. Então, entre nós aqui, que é um mundo na segunda categoria, né, expiação e provas, tem espíritos muito imperfeitos ainda, dependentes da atenção daqueles que são mais perfeitos, em todos os sentidos. E tem outros que são bastante evoluídos, do qual muitas vezes nós dependemos. Então existem espíritos em todas as faixas evolutivas, né, nesse, que a gente poderia dizer, nesse mundo de provas e expiações. A diversidade é bastante grande e nós precisamos prestar atenção nisso, porque às vezes não é maldade do espírito, às vezes é falta de conhecimento, ou é falta de oportunidade, ou é porque ele não se desenvolveu ainda. Tem espíritos que ainda não aprenderam a importância do trabalho, então querem trabalhar, mas ele não aprendeu isso ainda. Então, o que faz, né? Tem que criar condições para estimulá-lo para isso. Não adianta simplesmente abandonar ou prender. Nós vamos para mais um pequeno bloco de apoio cultural e nós voltamos já já com o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar. Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa Despertar, hoje aqui com Francisco Amorim, falando sobre a lei da conservação, né? Isso me vem na cabeça, Francisco, né? A gente vê lá as perguntas no Livro dos Espíritos, né? E vem assim, existe um limite para a gente usufruir dos bens aqui da Terra? Né? Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria saber, então tem que ter um limite ali, né? Isso. Essa questão é bastante interessante, né? Porque nós temos uma tendência e às vezes até uma obrigação na questão da previdência. Mas nós não podemos, com
confundir previdência com ambição ou qualquer outro sentimento desses, né? Então, o limite do usufruto dos bens da natureza é a necessidade, tá? Se todo mundo pegasse na natureza só o que é necessário, então seria diferente a questão da degradação, por exemplo, né? Nós teríamos a natureza muito mais conservada do que está. Mas hoje a gente sabe que as pessoas têm uma tendência a consumir, ou seja, o consumismo, a ter, né? A querer ter mais do que aquilo que realmente Muitas precisa. vezes acaba até esbanjando, né? Então, exatamente, o supérfluo, né? O supérfluo não é necessário, é supérfluo. Então, quando nós buscamos muito coisas supérfluas, nós estamos infringindo essa norma da natureza. Nós estamos tirando da natureza uma coisa que nós não precisamos dela e que vai fazer falta mais à frente. Os recursos da natureza, todos eles são finitos, todos, inclusive a água. Aliás, a água já é um problema hoje, né? Tem muita água no globo, mas a água potável tem pouco, não é muita. E aí, se não houver a conservação, se não houver a preocupação com a previdência nesse sentido, né? O que é previdência? Se prevenir contra os dias de falta. Você vê, né, teve uma época de seca muito rígida aí, algum tempo atrás, e não tinha água no estado de São Paulo, né? E na cidade de São Paulo com problema de água e passando pelo dentro da cidade um rio poluído, né? Um rio poluído que não pode ser usado. Não pode ser utilizado. Né? Faltou o quê? Previdência, né? Se nós tivéssemos os rios limpos como eram há 100 anos atrás, 80 anos atrás, haveria, por exemplo, peixes, haveria água limpa, haveria outras possibilidades. Mas a questão do comodismo, né? Pega o esgoto e joga no rio, que o rio leva embora e fica tudo certo. Mas esse esgoto vai para algum lugar, e vai fazer o que lá nesse lugar onde ele chegar? Tá? Vai estar poluindo, vai estar estragando, vai estar matando a fauna e a flora do local onde ele chega. Então, isso é a imprevidência, é pegar na natureza mais do que o necessário. Muitas vezes, mas eu preciso morar numa casa, uma casa para 4 pessoas. Ela pode ter 100 metros quadrados, pode ter 400, pode ter 600, pode ser uma mansão, e daí? Mas eu posso ter, tudo bem, pode, mas precisa ser assim? Quando você fala de coisas como casa, carro, até que não é tão complexo. Mas quando você fala de coisas que são como alimentos, que só dá para usar uma vez, né? E depois não dá mais, aí você precisa ficar preocupado. Quando você sabe que todos os recursos são finitos, é preciso pensar que enquanto a humanidade cresce, os meios de sustentação da humanidade podem estar decrescendo, né? Não estamos querendo aqui ser catastrofista, não é nada disso. Mas assim, a tendência é chegar a uma hora que fica complexo. Mas a ciência pode resolver. A ciência pode resolver quase tudo, né? Quase tudo. E principalmente resolver assim, se houver precaução, se houver a previdência na natureza, se houver a previdência nas nossas vidas, nós não vamos ter problema nunca, porque a ciência e a tecnologia realmente podem resolver esse problema. Agora, se houver abuso, né, se houver avanço no desnecessário, aí nós estamos, vamos dizer assim, em situação crítica, em situação difícil, uma perspectiva ruim. Tá? Então é preciso que a gente tenha noção do quanto é necessário. Por exemplo, a pessoa vai se alimentar, né? 300 gramas de alimento é suficiente, ela faz um prato de 1 quilo. Joga metade fora ou mais, e aí adiantou o que isso daí? Tá? É nesse sentido que a gente tem que pensar. Não desperdiçar, não usar mal aquilo que tem. Ou seja, existe um limite ali, como você disse, né, sobre o que é necessário. E óbvio que a gente sempre busca o bem-estar, né? A gente sempre busca estar... a gente sempre busca estar mais confortáveis, o conforto maior, mas isso também tem um limite. A gente pensa que quanto maior o conforto, maior a felicidade, tá? Quanto mais a gente tem, melhor seria. Nesse caso da alimentação tem um outro aspecto, né?
Dizendo que, supondo que a pessoa precisa de 300 gramas de alimento, aí ela vai lá e come 400. Ela vai se sentir mal. Quer dizer, não adiantou, né, aquilo que ela fez, não tem sentido aquilo que ela fez. Tá? A pessoa está com fome, ela precisa se alimentar. Mas ela está com fome, se alimenta demais, aquilo vai fazer mal, não vai resolver o problema que ela tinha, que era a fome. Vai criar um outro processo de adoecimento, às vezes, né? Então é nesse sentido que a gente tem que pensar sempre. E aqui para a gente finalizar, né? Eu acho que também tem a ver com esse assunto, né? Os sacrifícios, né? Sobre os sacrifícios. Eles são aí muito agradáveis a Deus? Muito bom isso, né? Porque as pessoas pensam que agradar a Deus para fazer um sacrifício físico, né? Por exemplo, para fazer uma oração tem que estar de joelho. Às vezes tem pessoas que se açoitam, né? Se castigam fisicamente pensando em agradar a Deus. Mas o sacrifício que Deus espera de nós não é o sacrifício físico. Porque quando nós fazemos um sacrifício físico, nós estamos violando a lei de conservação. Nós estamos impondo um sofrimento ao nosso corpo físico desnecessário, que não é aquilo que Deus quer. Por quê? O que Deus realmente espera de nós? A evolução moral, o crescimento moral, a libertação dos maus costumes, dos erros, das situações equivocadas que nós ainda sofremos. Então, o único sacrifício que Deus espera de nós é o sacrifício às paixões e aos interesses subalternos. E isso nós temos que sacrificar em nós. Temos que fazer um esforço de sacrifício nesse sentido. Agora, o corpo nós temos que conservar, deixá-lo bonito e limpo para poder agradar a Deus numa prece, não importa se está em pé, deitado ou de joelho, tem que estar de um sentimento puro. Isso sim é importante. Perfeito. Bom, pessoal, nós vamos chegando ao final aqui do nosso programa Despertar de hoje, a nossa edição de hoje, né? Em programas anteriores falamos aí da lei da destruição, os flagelos destruidores. Nesse programa falamos aí sobre a lei de conservação, né? São aí leis morais do Livro dos Espíritos, e o Francisco trouxe pra gente toda essa informação. Francisco, muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Fiquem com Deus e até o próximo programa Despertar.